E olha, nessa investigação toda sobre o caso Bruno, algumas coisas foram essenciais. Por exemplo, os exames de DNA, cruciais para esclarecer algumas coisas sobre o assassinato de Elisa Samúdio. O exame confirmou que o filho dela era mesmo do ex-goleiro Bruno e que ela não era filha de Luiz Carlos. Exatamente, isso é a novidade. A Elisa morreu sem saber quem era o verdadeiro pai dela. Os detalhes você vai acompanhar agora na segunda reportagem da série Culpado ou Inocente. Uma mulher de 47 anos. Que ele se inclinasse diante da justiça, né, e contasse a verdade, os fatos reais. Um homem que se apresenta como empresário e arquiteto. Nós vamos andar, vamos continuar até a sentença final. Nós não vamos descansar enquanto conseguir achar ela. Sônia e Luiz Carlos chegam à meia-idade ainda cúmplices de um segredo da juventude. Uma história que mistura amor, ódio e traição, contada em detalhes, espalhados nas 17.000 páginas do processo que apura o desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. Exames de DNA e depoimentos na polícia revelam os bastidores da vida de Elisa, marcada por abandono, abuso sexual e um mistério até então desconhecido. Quem é o pai biológico de Elisa Samúdio? Seria mesmo Luiz Carlos, como sempre foi divulgado? A dúvida surgiu a partir da prisão do goleiro Bruno, acusado de mandar matar Elisa em 2010. O jogador não queria assumir a paternidade do filho dela, Bruninho, e se recusava a pagar pensão. O assassino de Elisa seria Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que vai a júri em abril. Luiz Henrique Romão, o Macarrão, amigo do jogador, já foi condenado a 15 anos de prisão por ter planejado o assassinato. A primeira pista do crime estava no carro do goleiro, parado por acaso numa blitz da polícia. No Instituto de Criminalística em Belo Horizonte, os peritos queriam saber se o sangue encontrado no banco de trás era de Elisa. Para isso, os especialistas coletaram amostras de DNA de Bruninho e também do casal Luiz Carlos e Sônia. No primeiro exame de DNA foi feito um confronto entre o material genético de Luiz Carlos Samúdio e de Bruninho, o filho de Elisa, com o goleiro. E o resultado foi negativo. Não havia vínculo de parentesco entre os dois. O delegado, na época responsável pelo caso, decidiu conversar com a mãe de Elisa. E no depoimento à polícia, Dona Sônia abriu o jogo. Sônia e Luiz Carlos nunca foram casados no papel e tinham um relacionamento conturbado. No depoimento à polícia, ela disse que conheceu Luiz Carlos em Foz do Iguaçu em 1983. Como ela era menor, os dois decidiram fugir para o Paraguai. Luiz Carlos consumia bebida alcoólica, era pessoa violenta, brigava constantemente, chegando ao extremo de agredi-la fisicamente. Nas últimas linhas do interrogatório, a revelação surpreendente de uma traição que gerou a dúvida quanto ao verdadeiro pai de Elisa. Foi chumbo trocado, ele me traía e eu, para não ficar para trás, também traía. Eu me recordo que o traí por 2 vezes, inclusive uma das traições foi na época em que eu engravidei da Elisa com um empresário de Foz. E ele, Luiz, queria que eu extorquisse o empresário, dizendo que o filho seria dele. A partir dessa revelação, todos os laudos da perícia do Instituto de Criminalística em Belo Horizonte, antes emitidos em nome de Luiz Carlos, passaram a sair só no nome da mãe de Elisa. O delegado, na época responsável pelo inquérito, desvia a conversa quando perguntado sobre o assunto. São os ossos. Quem, afinal, é o pai de Elisa? Luiz Carlos, de quem ela herdou o sobrenome, ou o rico e desconhecido empresário do Paraná? Elisa morreu sem saber a verdade. E se soubesse, essa história teria outro desfecho? Talvez não fosse preciso nem entrar na justiça para pedir pensão de alimentos para o filho Bruninho. Talvez o goleiro nem estivesse atrás das grades. O DNA é um dos exames mais precisos da ciência. 99,9999%. A possibilidade de existir uma outra pessoa que tenha o mesmo perfil genético
seu ou meu é praticamente impossível. Mas só um confronto entre amostras do sangue de Elisa, armazenadas pelos peritos, e algum material genético de Luiz Carlos, como a saliva, poderia esclarecer o mistério. Isso nunca foi feito por se tratar de uma polêmica na área civil e não na criminal, que apura a morte de Elisa. Houve confronto do material genético do Bruninho com o material genético do seu Luiz Carlos? Não, em momento algum. Porque isso não interessava ao processo? Não, não interessava o caso. O interesse do caso era identificar a amostra sanguínea que estava no carro. Luiz Carlos está foragido. Ele foi condenado a 8 anos de cadeia por estupro, mas fugiu quando soube do mandado de prisão. A vítima seria uma filha de 10 anos que teve com a cunhada de uma de suas mulheres. À imprensa, Sônia declarou que a própria Elisa teria sido oferecida aos amigos de Luiz como forma de agradecer favores pessoais. Teve uma fase da vida da Elisa, diz que ele oferecia filha para amigos dele. Para este advogado, especialista em inventários, o grande beneficiado nessa história toda seria Bruninho. Se ficar provado que o pai de Elisa era outro, o menino se tornaria herdeiro de todos os envolvidos. Havendo então uma nova paternidade declarada, uma paternidade biológica que assim fosse reconhecida, o Bruninho também teria o direito de perseguir essa herança desse outro avô, caso o avô venha a falecer primeiro do que ele. Bruno ganhava R$200 mil por mês, tinha uma vida confortável, imóveis, carrões, mulheres, mas o patrimônio foi embora na mesma velocidade que veio. O goleiro tinha financiado 2 carros e 2 apartamentos no Rio, comprou uma casa para a avó paterna que criou o jogador, abandonado pela mãe ainda criança. Era dono também do sítio em Esmeraldas, onde Elisa teria sido mantida em cativeiro. Bruno já perdeu quase tudo. A única e última renda foi há 1 ano atrás, como faxineiro da prisão. R$150. Em 1 mês, recebia o que ganhava em meia hora no futebol. Preso há quase 3 anos, o goleiro que frequentava os melhores restaurantes teve que aceitar o limitado cardápio da penitenciária: arroz, feijão, carne e salada, além do café da manhã e do lanche da tarde. Na cela, uma cama, um vaso sanitário, um rádio e um aparelho de TV. 6 metros quadrados, um cubículo de 5 passos. O homem que sonhava correr o mundo agora mal consegue caminhar.